This is my teacher's podcast. Hello, my friends. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sou o Teacher Eduardo e vou estar aqui com você para compartilhar dicas muito legais para te ajudar em seus estudos de inglês. E o assunto de hoje é como falar frases em inglês de forma rápida, ou seja, como fazer para que você possa falar no mesmo ritmo áudio nativo. E para isso tenho 3 dicas muito legais para que você realize esse objetivo. Vamos lá? A primeira dica é verifique a pronúncia das palavras em inglês e pratique. Para você poder pronunciar as frases de forma rápida, o primeiro passo é treinar a pronúncia das palavras em inglês para que você se acostume com a mecânica de cada uma delas e para futuramente poder se acostumar com as junções dos sons. Essa dica é simples, porém ela guarda um segredo. Verificar a pronúncia das palavras em inglês, confiar em seus ouvidos e praticar. E por que confiar em seus ouvidos? Isso porque quando a gente faz o som, como realmente a gente está captando, a gente não deixa que a referência que às vezes a gente tem da parte escrita atrapalhe na nossa fala. Dessa forma, você vai se acostumar com as letras que não pronunciamos, ou que são um pouquinho diferentes do que imaginamos, e fará com que você se aproxime cada vez mais da pronúncia correta e assim da pronúncia dos nativos. Vamos fazer um pequeno treino para que você possa verificar como seria o processo. Por exemplo, você pesquisou a palavra chocolate no dicionário online e ouviu a seguinte pronúncia em inglês: chocolate, chocolate. Você deve fazer o som exatamente como você está escutando. Confie em seus ouvidos e fale sem medo. Chocolate, chocolate. Repare, quando a gente faz com uma simples palavra, o treino, você já começa a notar os sons que a gente às vezes faz ou não, ou ao mesmo tempo partes mais fortes e mais fracas. Caso você encontre alguma palavra um pouco mais difícil de pronunciar, o que sempre falo para os meus alunos é: a nossa boca é como um instrumento musical, a gente precisa treinar e calibrar as notas. Então às vezes não é tão fácil de primeira, mas treinando constantemente, com certeza você vai conseguir fazer todos os sons. Só uma observação: não faça nunca a pronúncia de palavras de forma lenta ou quebrando em sílabas. Se você fizer a pronúncia de forma lenta, você vai acabar fazendo sons onde às vezes não há. Por exemplo, se você está treinando a pronúncia da palavra casa em inglês, você deve fazer assim: house, house. Essa é a maneira correta. Mas se você estiver fazendo de forma lenta, tem chance de você fazer o seguinte som: house. E essa pronúncia está errada. O correto é house, house. E se você quebrar a palavra em sílabas, você tem a chance de fazer uma divisão baseada na nossa divisão silábica, levando em consideração a combinação de vogais e consoantes. Mas em inglês, a divisão silábica é de acordo com o som. Por exemplo, a palavra em português câmera. A pronúncia correta dessa palavra em inglês é camera, camera. E tem somente 2 sílabas. Se você fizer a divisão pensando no português, vai acabar dividindo essa palavra em 3 sílabas e vai acabar fazendo um som errado. Camera. E essa pronúncia está errada. A pronúncia, na verdade, é camera, camera. Ela é mais curta. Então lembre-se: verifique a pronúncia das palavras em inglês, confie em seus ouvidos e pratique. A segunda dica é: faça a pronúncia de pequenos blocos de palavras. Começando a treinar a pronúncia de palavras, você já pode treinar a pronúncia de pequenos blocos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você queira falar em inglês: eu trabalho em um banco. Fazendo a pronúncia separadamente seria I work in a bank. Mas dessa forma não seria natural. O ideal então é verificar como a gente pode juntar alguns elementos para deixar mais natural. Nesse caso, a gente pode juntar a parte final, in a bank, da seguinte forma: in a bank. Mais uma vez, in a bank. Veja, você já junta ali o in com a e vira ina, tá? Então, in a bank. Então a sentença ficaria: I work in a bank. Perceba que você vai fazendo a pronúncia e vai se acostumando com as junções. E depois de um tempo, você vai conseguindo fazer as junções de forma natural, sem se preocupar. Então, faça sempre aí a pronúncia de pequenos blocos de palavras para você já se acostumar com essas junções. E a nossa terceira dica é a mais estranha, mas é a mais legal. Fale de trás para frente. Como assim, Edu? Fala de trás para frente? Calma, vou explicar. Quando a gente fala uma frase em inglês, mesmo com algumas junções, ainda falta alguma coisinha para ficar exatamente como a de um nativo. E é aí que essa dica vai ajudar muito. Quando essa dica fale de trás para frente, quero dizer, comece da última palavra para a primeira. Vou demonstrar com um exemplo. Vamos supor que você queira falar em inglês: eu trabalho em um escritório. Fazendo a pronúncia separadamente seria I work in an office. Mas você quer juntar para ficar um som natural. Então vamos aplicar essa dica fazendo a pronúncia da última palavra para a primeira. Vamos lá? Office, an office, in an office, work in an office, I work in an office. Mais uma vez: office, an office, in an office, work in an office, I work in an office. Viu como você conseguiu juntar tudo e não é difícil? E por que essa dica dá resultado?
pois dessa forma a gente faz o movimento da boca que virá pela frente. É como um exercício físico. Se eu falo para você abrir os braços até um ponto, no primeiro momento a gente abre lentamente até chegar a esse ponto. Mas se a gente faz o movimento e a gente sabe todo o trajeto dos braços, a gente já consegue fazer de forma rápida e correta. E assim também na pronúncia. Então fazendo aí, como a gente fala, falar de trás para frente, ou seja, da última palavra para a primeira. Muitos meus alunos gostam de fazer esse processo, principalmente em músicas, pois existe um tempo para cantar cada frase. Então isso ajuda muito para cantar com a pronúncia correta e dentro do tempo determinado. Então agora você pode treinar essa dica, falar de trás para frente. E aí você com certeza vai fazer qualquer sentença que você queira de forma rápida. E agora vamos repassar as 3 dicas para você falar as frases em inglês de forma rápida? Então vamos lá. Número 1, verifique a pronúncia das palavras em inglês e pratique. Número 2, faça a pronúncia de pequenos blocos de palavras. E número 3, fale trás para frente. E usando essas 3 dicas, com certeza você vai conseguir falar qualquer sentença que você queira de forma rápida como nativo. Agora eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma pergunta ou tópico para futuros episódios, entre em contato pelo nosso e-mail, nosso site, é só acessar o nosso link. Então, até o próximo episódio, bons estudos, fique com Deus, bye my friend. This is my teacher's podcast.